Perfeitamente. Eu quero dar as boas-vindas, né, a todos, né, para essa primeira edição aí, 2021 do Live Mentoring, do programa de negociação e resolução de disputas. Meu nome é Fábio Fayad, eu sou advogado, sou juiz do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Na área social, a gente tem uma atuação como presidente do Rotary Club de Goiânia, e, inclusive, que é parceiro regional do Instituto Repacificar, né? E dizer para vocês que para nós é uma satisfação muito grande ser parceiro do Instituto Repacificar nesse programa de negociação e resolução de disputas, né? Que é uma iniciativa muito, muito importante, né? E que busca realmente fomentar esse desenvolvimento técnico e cultural, né, das práticas de negociação e resolução de disputas, né, por meios consensuais, né, em especial a mediação. Então, o tema hoje da nossa mentoria será como não sabotar as suas negociações, e hoje nós teremos aí o nosso grande amigo, né, fundador e presidente do Instituto Repacificar, Akira Ninomiya Júnior, perito em resolução de conflitos pelo programa de negociação da Harvard e membro da Association for Conflict Resolution de Nova York. Então, agora podemos já passar para a exposição inicial. Doutora Akira, é com você. Perfeito, meu amigo. Agradeço imensamente pelas palavras iniciais. É uma satisfação poder estar aqui nessa primeira edição 2021. E que maneira espetacular, né, de começarmos a programação 2021 já apresentando a nossa parceria. Essa parceria que vem a agregar sobremaneira nas ações sociais do Repacificar e também no Instituto Repacificar, que vem esse ano, né, lançar o programa de negociação e resolução de disputas, tanto atuando diretamente na sociedade, como também dando esse apoio, esse fomento para que os acadêmicos, né, venham aprofundar mais e mais nos estudos dessas práticas. Satisfação imensa, é uma honra estar aqui com você e com as nossas convidadas. E o tema é extremamente provocante, reflexivo. Como não sabotar as negociações? O que eu gostaria de trazer aqui hoje é uma experiência que eu tive em 2012, em uma negociação intermediada, cuja lição, para mim, naquele momento, foi a seguinte: mesmo profissionais altamente treinados, uma larga experiência, podem inconscientemente sabotar os resultados das suas negociações. Isso não apenas chamou a minha atenção, mas despertou o meu olhar para a amplitude desse universo que é a negociação, que é a resolução de conflitos. Vou explicar o caso, depois a gente vai detalhar um pouco mais sobre isso. Qual era, de fato, o conflito naquele momento? Era um conflito internacional, uma disputa entre uma multinacional norte-americana e uma empresa da Argentina. Essa empresa, na verdade, é uma distribuidora. Essa multinacional da área da tecnologia, eu não posso dar muitos detalhes, senão a gente acaba, né, revelando de quem se trata, e a gente não pode fazer isso. Mas a questão era, essa multinacional, produzindo produtos na área da tecnologia, tinha um contrato com essa distribuidora na Argentina para que ela pudesse fazer a distribuição em todo o território, em todo o país. Eles estavam, naquele momento, com um impasse jurídico, onde a multinacional havia rescindido o contrato com essa empresa da Argentina, alegando que ela não havia cumprido a meta de vendas. Em contrapartida, essa empresa argentina estava devolvendo, né, um contra-ataque ali, jurídico, alegando que ela não conseguiu cumprir a meta de vendas, porque a multinacional lançou um novo produto
E esse produto não foi entregue para ela fazer a venda. Tinha uma outra empresa fazendo a representação na América Latina. Então, já não era somente, estamos somente falando da Argentina. Então, era uma disputa multimilionária, né, uma questão pesada. E naquele momento, eu estava intermediando a negociação. E por que eu estou utilizando esse termo? No Brasil, trataríamos isso como sendo uma mediação. Contudo, nos Estados Unidos, em vários profissionais, vamos falar todos, tratam esse olhar como uma negociação intermediada. Mais para frente eu vou explicar um pouco essa diferenciação. Representando a multinacional americana, tinha uma advogada, salvo engano, acho que ela tinha 32 anos de advocacia, e ela estava como negociadora pela multinacional. Representando a empresa da Argentina, olha o perfil, enxergue um perfil que está sendo montado aqui. Representando a empresa da Argentina, um ex-corregedor da polícia, atual diretor executivo da empresa, fazendo a negociação. Aí eu pergunto, será que ele sabia lidar com uma conversa pesada? Cada um desses dois? É óbvio. É óbvio. E como eu era ainda, não tinha... Foi o meu primeiro caso ligado ao cenário internacional, eu confesso que foi intimidador o cenário. Extremamente intimidador. Mas o que eu quero trazer aqui agora para a gente trabalhar em nossa mentoria? Chamou muito a minha atenção. Primeiro, claro, começaram de forma muito técnica, de forma assertiva, os argumentos eram fortes dos dois lados, números, planilhas e tudo. Mas chegou a uma certa altura, eu percebi que a representante da multinacional estava mais flexível, mais disposta a fechar um acordo. E ela começou a aceitar vários termos inicialmente solicitados pelo representante da empresa da Argentina, da distribuidora da Argentina. Aí o que chamou a minha atenção foi, primeiro, tinha um ponto que ele tinha exigido praticamente. Como ela não concordou a princípio, ele trouxe contra-argumentos e foi, mas quando ela concordou com aquele pedido dele, para ele já não bastava, ele seguiu em frente com outros argumentos. Para ela conseguir que ele aceitasse aquele primeiro, eles fechassem um acordo, ela fez outras 2 concessões. E aí, para minha surpresa, ele não aceitou e seguiu argumentando. Seguiu argumentando. Eu comecei a me perguntar, o que ele realmente quer? O que ele realmente quer? Por que ele não aceita? O que está por trás disso? E percebendo que aquele diálogo não estava tendo resultado, começou a ficar um pouco mais pesado, um pouco mais difícil, porque ela fazendo as concessões, ele não querendo, ela não entendendo, ele contra-argumentando, começou a ficar mais acalorado o diálogo. Eu estava com uma comediadora americana, e eu conversei com ela e fizemos uma proposta para os dois. Olha, como nós estamos agora tratando de números de propostas, e nós percebemos aqui que começou a ficar um pouco mais tenso o diálogo, vocês concordariam que a gente separasse em salas, cada um em uma sala, e a gente fosse dialogando, eu com um de vocês, a minha colega com o outro de vocês, e a gente fosse alinhando o que for possível, o que estiver como um acordo. Concordaram na hora, e eu pedi para a minha colega para que ela ficasse com a representante da multinacional e eu pudesse ficar com o representante da distribuidora da Argentina. Quando eu entrei na sala com ele, desde o primeiro momento, semblante fechado, aquele perfil analítico, tudo que era dito ele analisava, eu percebi que ele me analisou o tempo todo também. Entrei, ele sério, não queria muita conversa. Aí eu ofereci água para ele, tomei uma água. E eu, naquele momento, de forma sincera,
Isso não foi uma estratégia. Eu falei assim, olha, eu preciso, né, gostaria de compartilhar uma informação com o senhor. Eu pedi para minha colega para poder ficar na sala com o senhor, porque eu estava ficando um pouco constrangido com o fato de que o meu inglês não estar bom. E eu percebi que em momentos que eu tinha alguma dificuldade com algum termo, eu fui ficando constrangido frente à representante, né, da multinacional americana. Ele parou, ele mudou o semblante totalmente, e ele falou quase nesses termos. Vou tentar replicar o diálogo. Falou, rapaz, você sabe que eu também estava incomodado? Porque o meu inglês também não está bom. E a gente começou a conversar um pouco mais sobre essa questão, né? Eu falei dessa, que eu me sentia constrangido e tudo. Ele foi conversando e falou assim, tem mais, tem mais. Para mim não é simplesmente o meu inglês não está bom. Eu não gosto de ver que o meu inglês não está bom frente a americanos. Porque eu não gosto da postura de superioridade deles. Primeira observação, primeiro parênteses. Toda afirmação emocional generalizada. Olhem o que pode estar por trás disso. Quando temos a tendência a rotular e generalizar, quase sempre, 99% das vezes, é proveniente de uma dor emocional. E eu perguntei para ele, como que é isso para o senhor? Você poderia me falar um pouco mais dessa questão que o senhor comentou agora? E ele explicou para mim. Falou, eu sou de uma cidade do interior da Índia. E todas as vezes que eu ia para a capital, eu sofria discriminação. Todas as vezes. Por conta do sotaque, do dialeto, de ser de uma região mais pobre, um vilarejo. Então, quando chegava na capital, eu era discriminado pelas pessoas. Então, eu nunca gostei desse ar de superioridade. Aí ele voltou ao assunto para a questão dos americanos. Porque eles acham que são superiores a todos do mundo e tal. Eu falei, opa. E eu fiz uma pergunta. Eu tenho uma questão para comentar com o senhor. Eu falei assim, olha, o senhor sabe, eu sou do Brasil. Eu sou de uma região do Brasil que outros estados também discriminam. A minha região é muito forte na área agrícola, agropecuária. Então, sempre, em alguns momentos, visitando outros estados, quase sempre eu passava por alguma coisa nesse sentido. Agora, compartilhei coisa minha com ele e fiz a seguinte pergunta. Será que, porventura, o senhor estaria transferindo a sua dor emocional da sua infância ligado a humilhações que o senhor passou, discriminações, transferindo para essa representante de uma multinacional americana, sendo essa representante uma americana? Por que eu estou perguntando isso para o senhor? Eu fiquei um pouco na dúvida, me perguntando por que, quando ela concordou com as suas primeiras solicitações, entre elas, a primeira que ela concordou, a que o senhor disse que era imprescindível, o senhor falou que já não queria, eu fiquei me perguntando por quê. E ela comentou outros elementos que o senhor também não aceitou. A minha pergunta é, será que haveria alguma conexão entre uma possível dor da tua infância sendo transferida para a imagem dela hoje? Ele mudou o semblante pela segunda vez. Ele bebeu água, ele pediu, fez o seguinte comentário. Rapaz, eu só me chamava de rapaz. Faz sentido. Você pode me dar uns 10, 15 minutos? Foi claro. Ele começou a suar, saiu da sala, foi andar um pouco. Fiquei aguardando ele lá. Mais ou menos 10 minutos ele voltou, entrou na sala e falou, olha, eu acredito que você tem razão. Eu vim aqui para representar a minha empresa, que é essa distribuidora,
dentro do que eles passaram para mim, para eu negociar, já consegui, se ela ainda estiver disposta, né, a manter a proposta. Agora, realmente, não faz sentido nenhum eu não aceitar essa proposta. E eu comecei a perceber que durante a minha fala com ela, eu comecei a sentir raiva, eu comecei a sentir irritação, como se eu quisesse descontar nela, fazer algo, buscar justiça ali. E a gente conversou mais um pouco. Ele comentou, ele se abriu. Pela primeira vez eu ouvi sorrindo. E falei, olha, se tiver ok para o senhor, então, deixa eu chamar a minha colega, vou interromper lá. Converso com ela, a gente conversa com a representante da multinacional. Se estiver ok, a gente dá sequência. Foi feito isso. Ela aceitou manter todas as propostas, foram além, não apenas finalizaram aquela disputa toda judicial, concordaram com o fato de que faria um novo contrato, a distribuidora representaria um novo produto que estaria sendo lançado, o contrato que eles tinham feito com a outra empresa já estava finalizando também. Enfim, não caberia a mim julgar, mas eles estavam mudando demais de contratos ali. Eu entendi um lado do argumento da distribuidora da Argentina. Mas concordaram que faria um novo contrato, essa empresa argentina faria representação em outros países também, não somente na Argentina, e passaria a ter a representação de todo o novo produto que fosse lançado, de forma que, sendo lançado um novo produto, esse novo não entraria em concorrência com o anterior. E assim finalizaram. Nesse dia eu compreendi que, em meio a uma negociação, em meio a uma busca por resolução de uma disputa, existe muito mais do que números, existe muito mais do que propostas, existe muito mais do que dados objetivos. Existe todo um universo submerso, subjetivo. Isso pode parecer extremamente óbvio, mas eu asseguro que todos nós caímos, já caímos ou iremos cair em uma situação em negociação, algum elemento, por questões inconscientes que nós trazemos. E a pergunta que eu faço é: o que cada um está trazendo em si que pode gerar essa sabotagem? Como que essa sabotagem de fato acontece, pode acontecer, quais seriam as variáveis? É claro que esmiuçar tudo isso aí não caberia em um encontro de mentoria, não caberia em uma live mentoria de 1 hora. Isso é algo que nós trabalhamos, por exemplo, no Repacificar, em um curso extenso. É um outro departamento, mas eu quis pegar alguns elementos para provocar reflexões, mas também algumas ferramentas que vocês podem aplicar. Antes da ferramenta, antes de presentear com o ouro, né, vamos criar uma ponte de compreensão. Dissonância cognitiva. O que vem a ser isso? Dissonância cognitiva é quando uma pessoa entra em conflito com ela mesma no que diz respeito a informações que ela tem, crenças que ela tem, valores e princípios que ela tem. Observe, aquele representante da empresa argentina, um grande executivo, já vinha de uma experiência profissional muito forte e intensa. Ex-corregedor de polícia, perito em investigação, em entrevistar pessoas. Contudo, representando a empresa, tendo todos os elementos que a empresa havia orientado ele para poder conseguir na negociação, mesmo conseguindo, esses valores ligados ao trabalho, à empresa, entrar em conflito com os valores oriundos
de crenças, de feridas na infância. E sempre, quase sempre, não gosto de generalizar também, quase sempre que entrar conflito entre a razão e a emoção quase sempre vai vencer. Só que a emoção, ela é tão ardilosa que a emoção se traveste de razão. Quer a prova disso? Uma pessoa em um relacionamento que faz mal para ela. Eu sei que quem está assistindo nunca teve problema com isso, tenho certeza disso. A pessoa racionalmente quer sair do relacionamento. Mas por que não consegue? E quase sempre tenta justificar por que ela não sai. A pessoa vai mudar. Eu também não sou perfeito. Ah, mas olha, faz isso aqui de ruim, mas isso aqui de bom. A emoção se traveste de razão. Mais uma lição para vocês aqui agora. Não se confundam com seus pensamentos e emoções. Prova concreta disso. Acabei de dar um exemplo. A pessoa tem uma emoção, a razão contraria. A pessoa sente algo, mesmo que aquilo faça mal para ela, ela não quer mais aquilo. Então, existe um pensamento contrariando a emoção. Então, nós não somos exatamente as nossas emoções. Segundo, não somos o que pensamos. Por quê? Quem aqui nunca pensou em algo que logo em seguida falou, nossa, mas que absurdo que eu pensei. Como que eu pensei em uma coisa dessa? Se a própria pessoa consegue avaliar e contradizer a própria emoção e o próprio pensamento, não somos o que pensamos nem o que sentimos. E aqui já faço uma pergunta provocativa. Quantas pessoas hoje entram em uma negociação com base nessas questões? Em um emocional disfuncional, em uma razão baseada em uma crença antiga. Então, essa disfunção cognitiva, inclusive, eu gostaria de trazer como um exemplo da Grécia, mais de 500 anos antes de Cristo. Teve um escritor grego, Esopo, salvo engano o nome dele, que ele escreveu uma fábula do lobo e as uvas. Nessa fábula, o lobo passava por baixo de uma parreira, né? Viu as uvas, não conseguiu pensar em nenhuma forma de pegar as uvas. E por não conseguir pensar em nenhuma forma para pegar as uvas, o que o lobo fez? Ele se convenceu de que havia algo de errado com as uvas. Elas não estão maduras, elas não estão boas, por isso eu não as quero mais. Será? E eu pergunto, quantas pessoas fazem isso nas negociações? A emoção da frustração criando uma justificativa emocional frente àquilo. Esse ano, 2021, eu vou completar, no meio do ano, 16 anos de jornada em ressignificação e resolução de disputas, de conflitos, negociação e mediação. Eu só vejo isso o tempo todo. Mas o mais importante para as pessoas que estão se preparando enquanto negociadoras, enquanto mediadores, não é simplesmente analisar o outro, mas é cada um ter consciência do quanto isso acontece consigo mesmo. E aqui que eu vou começar a compartilhar ferramentas práticas, uma a ser aplicado cada um consigo mesmo, mas também pode ser aplicado com o outro envolvido na negociação ou na mediação. Eu sempre vou fazer essa ponte negociação e mediação, e aqui eu prometi esclarecer um pouco mais essa visão. Quem me acompanha, quem me vê com mais frequência atuando no Brasil, vai perceber que eu não uso com muita frequência
o termo mediação, embora seja mediador. Porque eu acho que existe uma distância muito grande entre o que o Brasil vem compreendendo e aplicando a respeito da mediação, daquilo que eu acredito, aprendi e aplico lá fora. Aplico aqui também, mas aqui eu faço um ajuste para não ficar sendo confundido com um movimento que eu não necessariamente sou adepto. Não estou falando que nem que é bom ou ruim, nada disso. Não sou adepto. Para mim, a mediação brasileira está mais conectada com uma conciliação. Eu acho que ela não atingiu uma maturidade mediativa originária. Ponto muito importante, isso eu aprendi, trouxe do programa de negociação da Harvard. Eles sim utilizam o termo mediação, mas eu aprendi com eles que a mediação nada mais é que intermediar uma negociação. Porque quando a gente percebe essa diferença axiológica e técnica, nós reconhecemos as pessoas envolvidas enquanto protagonistas, enquanto negociadores. E se o intermediário ou mediador compreender isso, ele consegue, com técnica, com habilidade, com experiência, conduzir cada pessoa para que ela possa melhor atuar em sua negociação. Parece complexo, mas é extremamente simples. Já dizia Winston Churchill, de grandes complexidades emergem grandes simplicidades. E qual que é um dos benefícios dessa questão? Quando as pessoas envolvidas são conduzidas, não em termos de alcançar resultado, mas têm esse auxílio para que elas possam melhor se expressar nessa negociação, elas se reconhecem como protagonistas. E emocionalmente, aquele resultado para elas vai fazer sentido. Se o mediador fica atuando muito enquanto conciliador, que é o que eu vejo muito no Brasil, ao final, emocionalmente, muitas pessoas podem, isso é muito frequente, muito comum, elas não se sentem protagonistas daquele resultado. E novos conflitos vão vir. E a pergunta é, o objetivo é uma estatística, é uma resolução imediata ou é uma ressignificação de fato? Cada um vai escolher seu estilo, seu perfil de atuação. Primeira ferramenta. Isso cada um pode aplicar na sua vida e isso pode e deve refletir em tudo que a pessoa faz. Congruência de valores, que é exatamente uma resposta para a dissonância cognitiva. Diretamente uma resposta. E o que seria? Se pergunta, quais são os principais valores da minha vida? Por exemplo, para uma pessoa, um grande valor para ela pode ser a família, pode ser o trabalho, pode ser Deus, pode ser uma ação social, pode ser os pais, pode ser a saúde, pode ser o desenvolvimento intelectual, pode ser status, pode ser viagens. E listem todos os valores. Primeira coluna, todos os valores, todos. Vai lembrando, vai escrevendo. Não se preocupe em fazer isso tudo em um momento só. Escreve, dá mais uma olhada, fecha a lista no segundo dia. Fechou no segundo dia, respira. Ao lado. Vai marcando. Dessa lista toda, qual é a ordem de prioridade? Só tem 10 valores. Não, peraí, para mim, o meu valor principal é a família. Então, aqui, número 1. Deus, 2. Liberdade financeira, 3. E a pessoa enumere por ordem dos valores. Feito isso, agora é a hora da sinceridade. Uma terceira etapa. Escreva de forma sincera. Como é que está sendo isso no dia a dia, de verdade, para vocês?
Porque, às vezes, para a pessoa, o principal valor dela é a família. Mas o primeiro valor, na prática, está o trabalho. Para a pessoa, às vezes, a ação social é um valor top 3. Mas pode ser que esteja em 10º na prática, no dia a dia. Para aquele executivo, a empresa poderia estar primeiro da lista na prática dele. Contudo, o valor moral dele, da honra, da dignidade que foi ferida na infância, podia ser o primeiro da lista real dele. Tanto é que, no momento que entrou em conflito, gerou a dissonância cognitiva. O valor oriundo da dor, da ferida da infância, se sobrepôs ao valor do trabalho. Um sábio da antiguidade já havia ensinado: conhece-te a ti mesmo. Quer entrar bem numa negociação, quer entrar bem numa mediação, quer entrar bem em qualquer área da vida, no relacionamento, em um estudo, num convívio social, se conheça. Conheça os seus valores. Isso eu já apliquei em negociação e mediação. É claro que não é todo e qualquer cenário que a gente consegue inserir essa ferramenta. Tem que ter a sensibilidade, tem que ter a experiência para olhar isso e se vem com a prática. A gente erra, mas eu tentei dessa vez e não deu certo. Então, em outro cenário similar a isso, talvez eu não venha aplicar isso de novo. Mas eu já apliquei isso em pessoas, em uma mediação, e já apliquei isso em uma contraparte, uma negociação. Segunda ferramenta, já caminhando aqui para o fim dessa primeira parte do diálogo. Dentro do resultado almejado, o que vocês querem de resultado em uma negociação? Respondam 4 perguntas. Essa ferramenta é uma ferramenta de ganhos e perdas. Ela é proveniente do cenário de coaching. Como que funciona na prática? Eu aplico essa ferramenta junto com o Batman. Possivelmente, quem realmente já estudou a parte de negociação já deve ter visto isso nos livros do William Ury, o Batman, né? Ou seja, aquilo que é a melhor alternativa para uma negociação, as variáveis dessa negociação. Não vou entrar em detalhes agora, isso merece uma mentoria específica. Agora, uma que eu coloco conjunto com ela, o que a gente ganha, o que a gente perde com cada resultado. O resultado almejado, uma negociação, 4 perguntas. Primeiro, cada um se pergunte, o que eu ganho se eu alcançar esse resultado? Isso é uma motivação, isso é uma força motivacional para a negociação. Segunda pergunta, o que eu perco se eu alcançar esse resultado que eu quero? Porque, dependendo do que for perder alcançando aquele resultado, não se iluda. A maioria das pessoas só enxerga o ganho, não enxerga o que perde com aquele resultado. Inconscientemente, pode gerar sabotagem. Terceira pergunta. Se eu não alcançar esse resultado, o que eu ganho com isso? Também pode gerar sabotagem. Se eu não alcançar esse resultado, o que eu posso perder com isso? É colocar o cenário do ganho, da perda, o que ganha e perde cada um desses cenários almejados. De forma básica, de forma enxuta, da melhor forma possível, porque cada elemento que eu comentei aqui é digno de um aprofundamento muito mais extenso, mais amplo. Mas eu acredito que, em termos de uma provocação, um acender de algumas pequenas luzes, já serve para quem estiver acompanhando aqui, quem vai ver posteriormente esse material, para observar toda a amplitude e profundidade que envolve uma negociação, uma mediação, um cenário de resolução de disputas. Por quê?
porque envolve pessoas. E tudo que envolve pessoas é passível de muito mais elementos envolvidos, muito mais profundidade do que a gente imagina. Gostaria de fechar a minha exposição com essa reflexão. A arte de negociar, a arte de mediar, a arte de resolver disputas, nada mais é que uma derivação da arte de compreender a si mesmo, compreender as pessoas, saber ler a si mesmo e saber da melhor forma possível ler o comportamento da outra pessoa de forma, gravem bem, dedutiva, nunca rotulativa, nunca por meio de julgamento. Nós podemos fazer deduções de um comportamento, de uma atitude, mas não sabemos o que se passa em relação a outra pessoa. Por quê? Eu desafio quem realmente sabe tudo aquilo que se passa dentro de si mesmo. Se cada um não se conhece na sua plenitude, deixemos então de lado a arrogância de saber o que se passa na vida do outro. E tratemos isso enquanto dedução, enquanto possibilidade. Essa reflexão que eu gostaria de fechar a minha fala dessa etapa, agradecendo a atenção, a paciência, e já devolvendo a palavra aqui para o nosso mediador, meu querido amigo Fábio Fayad. Gratidão, meu amigo. A gratidão é toda nossa, viu, amiga Akira? Parabéns aí pela belíssima exposição. Obrigado por compartilhar conosco aí essa sua história, né? Muito rica. E então passamos para a segunda parte aí da Live Mentoring, com a participação direta aí das acadêmicas do curso de Direito da PUC, que estão aí nos assistindo, para que elas possam fazer, então, as suas perguntas. Quem é a primeira aí que se habilita? Laura. Eu posso começar. Uhum. Mas eu vou transformar o meu questionamento em um comentário, porque o que eu tinha pensado para perguntar foi justamente tudo que o Akira falou. O aspecto psicológico, ele sempre me atraiu muito, o aspecto psicológico humano. Então, um tema que eu gostaria de abordar também seria a autossabotagem, e foi justamente o que o Akira falou. Porque a autossabotagem acaba que vem para a gente de uma forma inconsciente. Ela é resultado de tudo que a gente viveu quando criança, ela é resultado das nossas experiências e também a gente acaba atraindo as inseguranças e as preocupações de quem a gente mais conviveu enquanto criança e na nossa vida em si. E a gente acaba trazendo isso para a gente, mesmo sem saber realmente, conscientemente disso. E isso acaba atrapalhando na nossa programação mental. Porque eu acho que a nossa programação mental, ela é a base de tudo. A programação mental, ela não influencia só na negociação, mas ela influencia na nossa vida. E a gente acaba nos auto-sabotando em vários aspectos sem mesmo perceber. Então, a minha pergunta, ela estava relacionada a como a gente pode nos libertar dos nossos aspectos sabotadores negativos. E eu acho que o Akira conseguiu responder essa pergunta muito bem. Então, muito obrigada. Eu gostaria de fazer uma complementação, então, Lara, dentro do que você colocou, com mais uma dica para observar com relação a isso, esse comportamento disfuncional. Dica: se um comportamento negativo se repete, ele é um padrão. Se é um padrão negativo, ele possivelmente, quase que invariavelmente, vai ser uma disfunção proveniente de uma crença, possivelmente da infância.
Então, observe padrões negativos repetitivos. Então, se está repetindo, existe disfunção, existe crença por trás disso. Obrigada, Akira. Por nada. Então, dando sequência aí, vou convidar então a próxima aí, Gabriela, você, tem algum comentário, alguma pergunta? Vou fazer uma pergunta, sabendo que o senhor, né, formou em Harvard e aprendeu com grandes líderes, eu queria saber o que é comum nesses líderes, o que você aprende com eles, que você leva para as mesas de negociações, qual é o diferencial deles que você aplica todo dia, não só para a sua vida, mas também no profissional, e que você indica para a gente, como estudante de Direito, que vamos enfrentar futuramente agora um campeonato de MIT. Eu queria saber o que você aprende com os grandes mestres que a gente sabe que tem aí na sociedade, que fomenta a nossa sociedade, né? Perfeito, agradeço a pergunta. Fantástico. Eu vou relembrar aqui, junto com vocês, o momento do encerramento da nossa formação, do nosso curso. Ao final, os 4 professores se reuniram para cada um passar uma mensagem para nós. Né? Foram palavras belíssimas, comentários, deram conselhos. Por exemplo, estávamos ali frente, como você bem colocou, Gabriela, grandes nomes da mediação, da resolução de conflitos, da negociação. Por exemplo, um deles, o coordenador do curso, o Robert, ele foi conselheiro da época do governo Bush no 11 de setembro. Ele foi chamado para compor o conselho de resposta ao que estava acontecendo. E ele escreve livros sobre negociação. Tínhamos ali David Hoffman, que é o meu orientador hoje, uma pessoa que eu tenho uma admiração incrível, assim, talvez o maior nome hoje da atualidade em cálculos. Em contrapartida, tínhamos também, do outro lado, Gary Friedman, que é especialista não cálculos. Então, os dois, durante todo o curso, eles faziam um paralelo do método de cada um. Tínhamos ali o Samuel, que foi o consultor logístico do curso. O curso foi impecável. Eu nunca vi um curso tão bem desenhado, tão pontual e tão certeiro. E quem é o Samuel? Negociador e perito em estratégia corporativa. Então, senti pessoas assim que chegavam a assustar a gente, né? Que estávamos vendo. Além, claro, do convívio com o William Ury, que é o fundador do programa de negociação da Harvard. Acho que poucos sabem, mas ele é casado com uma brasileira, então ele está com muita frequência aqui no Brasil. Gosto muito dele, colega nosso de arte marcial, lutador de jiu-jitsu. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Ao final do curso, cada um foi fazer a sua fala final. David foi o último a falar. E ele disse o seguinte: olha, todos os meus colegas já deram dicas e conselhos fantásticos. Eu até teria dificuldade de fazer algo nesse sentido. Mas eu quero simplesmente compartilhar com vocês algo da minha experiência pessoal. E olhem o ensinamento que ele nos deu. Querem ser bons resolvedores de conflitos, bons mediadores? Resolvam seus conflitos pessoais. Querem promover a paz? Busquem a única paz que vocês podem encontrar, que é a paz interior. E ele deu dicas. Pratiquem meditação, pratiquem yoga, mas acima de tudo, encontrem espiritualidade. Ele falou, independentemente da crença, busquem espiritualidade. E lembrem-se, olha, desde que ele falou isso, eu nunca mais esqueci e passo por isso. 2012. Ele falou, lembre-se, todos os casos que chegarem até vocês, em termos de conflitos, em termos de resolução, negociação, mediação, eles têm algo a ensinar, algo para apontar para a vida de vocês que vocês têm que olhar e resolver. Em maior ou menor grau, observem, vai vir. E eu venho passando por isso desde 2012.
vários casos mediativos, negociativos, até na área jurídica, que me fizeram refletir sobre várias coisas na minha vida e me ajudaram no meu crescimento. Essa é a dica que eu compartilho com vocês, do que eu, entre vários outros, né, aprendizados que eu tive, eu destacaria esse, porque esse está voltado diretamente para o crescimento pessoal. Se a gente cresce, tudo que a gente faz cresce ao redor. Muito bem, então vamos convidar então agora a Luísa para a pergunta dela. Primeiro eu queria agradecer ao Akira e ao Fábio Fayad pela disponibilidade deles em nos auxiliar, né, e nos ensinar cada vez mais sobre negociação. E eu acredito que, além de termos técnicos que foram abordados aqui de uma forma, mesmo que superficial, acho que mais importante que isso foi a experiência de vida que o Akira passou para a gente, porque antes da reunião que a Laura falou, que a gente conversou para pensar nas perguntas, o que eu mais tentei pensar foi o que o Akira pode trazer para nós, porque ele é jovem, já é extremamente sucedido, assim, extremamente reconhecido, e já estudou em Harvard. Então, além de negociar com métodos brasileiros e profissionais brasileiros que tiveram a mesma formação que a nossa, né, no mesmo método que o nosso, ele também conheceu novas nacionalidades. E eu acredito que, conhecendo pessoas de novas nacionalidades, negociando com pessoas de novas nacionalidades, é possível ter novas percepções daquela situação, seja na negociação ou seja na vida, que eu acredito que esse é o maior ensinamento que o senhor pode trazer para nós. Então, pensando nisso, eu ia fazer a pergunta, mas eu acho que o senhor até já respondeu com a pergunta da Gabriela, que era qual característica que o senhor percebeu a partir da sua sensibilidade de perceber se as pessoas se autoconhecem ou não. Por exemplo, quando o senhor reconheceu no negociador da Argentina que ele tinha um pouco de dificuldade com o inglês. Eu achei isso muito interessante na sua fala, porque o senhor não só notou isso nele, mas pontuou para que ele notasse que ele estava interferindo na negociação dessa forma. E eu acho que eu nunca tinha ouvido falar sobre esse tipo de negociação em que o mediador tenta conduzir a negociação no sentido dos negociadores conseguirem falar melhor, falar mais claro as suas propostas, né? E isso eu achei muito interessante e foi o que mais me chamou a atenção na sua fala, porque é uma excelente forma de autoconhecimento e de conhecimento e sensibilidade ao outro, porque eu acho que o mais importante também em uma negociação é você reconhecer quais são as suas falhas, reconhecer as falhas do outro, mas também não julgá-las, sabe? E quando as falhas são semelhantes, acredito eu, como aconteceu no seu exemplo, que existe as pessoas vão se reconhecendo, né? As pessoas parece que vão se unindo, tipo assim, eu tenho essa fraqueza, você tem também, então vamos nos ajudar? Como que eu posso acrescentar com isso, né? Como você pode acrescentar na minha vida e o outro pode, e como eu posso acrescentar na sua. Então, eu queria saber, assim, vou reformular minha pergunta, né? Negociando com pessoas de outras nacionalidades, vendo outras formas de abordar a negociação, qual foi a experiência que o senhor teve que mais te chamou a atenção, assim, de como que como que eu posso trazer uma nova proposta para essa negociação, sendo que, por exemplo, perdão, gente, porque ele já respondeu a pergunta, mas, enfim, o que eu queria perguntar é o seguinte, quando acontecem impasses na negociação, igual aconteceu com a negociadora da multinacional e da Argentina, quando não há um mediador, o que fazer? Quando parar? Porque assim, não vai ter um mediador para separar as duas pessoas em duas salas. Quando que o negociador pode dar um passo para trás? Como que ele pode fazer isso? Como que ele pode, por exemplo, como é que a negociadora da multinacional, se ela tivesse percebido
esse conflito, né, da linguagem, se ela tivesse a mesma sensibilidade que o senhor teve, como que ela poderia chegar nesse ponto? Como que a gente poderia corrigir, assim, e tentar conduzir a negociação de uma forma mais harmônica? Perfeito, perfeito. Gostei muito da visão para estruturar a pergunta, extremamente tecnicamente pertinente. Primeira coisa que eu gostaria assim, de alertar, porque eu sei que vocês três que estão aqui hoje na mentoria fazem parte de uma equipe, né, que vai disputar o meeting de negociação 2021 ligado ao modelo de Harvard. Primeira observação que eu quero fazer aqui: diferenciem uma competição da vida real. Diferenciem a competição da vida real. Por quê? Na vida real, quando negociadores que têm experiência, maturidade, têm visão, querem resultado, travam em uma negociação, eles vão buscar outros meios. Ao passo que em uma competição, não necessariamente isso vai acontecer. Que é o primeiro ponto. Vou fazer aqui uma analogia que eu acredito que o meu irmão aqui, Fábio Fayad, vai compreender bem. Nós dois somos oriundos da arte marcial do Karatê. E existe uma diferença gigantesca entre uma pessoa que treina para a competição e uma pessoa que precisa lutar na rua pela vida. Competição, não, você pode bater aqui, 1, 2, você para, tem um juiz, qualquer coisa. Na vida não é assim. E talvez vocês, dessa geração nova, estejam assistindo aí na Netflix a série Cobra Kai, mas eu e o Dr. Fábio, nós somos da época do Karate Kid original, onde no Karate Kid 1 foi um campeonato. No 2, no Japão, em Okinawa, houve uma luta real, vida ou morte. E quando o protagonista do Nelson foi para a luta, o Sr. Miyagi, né, o mentor dele, parou e falou: isso não é torneio, isso é para valer. É isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Competição, bacana, exercita, abre a visão, gera interação, tem ganhos. Tem ganhos. Agora, esse é um motivo real pelo qual eu não faço mentoria para a equipe, ficar acompanhando uma equipe em uma competição. Porque por opção, eu treino para a vida real. Então, se em uma negociação real os envolvidos olharam, travou, não está indo para lugar nenhum, a pergunta é: quais são as minhas alternativas? Por exemplo, talvez o primeiro caso arbitral oficial internacional que eu tenho conhecimento, que eu já vi alguns livros, ele foi feito na região do Oriente Médio, que, né, existe um conflito histórico em algumas regiões ali, cujo árbitro convidado para fazer o diálogo foi um papa. Foi o papa em exercício na época. Então, buscar saídas, buscar meios para que se resolva. E aqui faço 2 observações ligado tanto à pergunta que a Luísa fez, quanto a alguns comentários que a gente trabalhou aqui. Mas um primeiro ponto ligado a esse cenário, essa busca. Você comentou a questão quando eu falei do meu inglês, falei do inglês do executivo. Como eu falei, naquele momento ali, eu não usei isso como estratégia. De fato, eu não fiz. Eu fiz algo que talvez contrarie um pouco o que tem sido muito comum hoje em dia, que fala-se muito em alta performance, alto desempenho, ser forte, isso, aquilo, outro, mas eu acredito em uma força genuína que provém da vulnerabilidade. Não é a pessoa se fazer fraca ou ela se expor de forma vulnerável. Ela reconhecer esse ponto nela e não ter medo de olhar para isso e enfrentar aquilo. Eu reconheci a minha dificuldade naquele momento com o inglês. Só que eu não congelei por medo com relação a isso. E não tive receio de falar isso para ele. Falei: olha, eu estou com essa dificuldade.
mas eu estou aqui para resolver. Percebe a diferença? Então, esse é o ponto. Então, esse buscar caminhos, buscar elementos, diz respeito a isso. E eu percebo em muitos momentos, já percebi, porque já dialoguei com outros grupos que participam do meeting de negociação, e aí fica como um alerta. Cuidado para não manter a mente muito fechada e travada. Esse é o ponto central. Negociação, e aí eu fecharia a minha fala respondendo, né, a pergunta da Luísa. Quando duas pessoas vão definir onde elas irão almoçar, elas estão negociando. Um casal escolhendo o nome do filho, da filha, estão negociando. Escolhendo onde vão morar, estão negociando. Numa sala de aula, o horário de uma prova, o horário de um grupo de estudo, é uma negociação. A questão é, somos negociadores o tempo todo. O que vai diferenciar, o que vai acrescentar, entre aspas, é o domínio técnico que vocês vão adquirir. Vocês não vão se tornar negociadores, negociadoras, vocês vão aprimorar. Já fazemos isso o tempo todo. Esse é o ponto central. A arte de negociar é inerente ao ser humano. O negociar é inerente. Nós podemos ou não transformar isso numa arte. Adquirir ou não proficiência em relação a isso. Ok? Esse é o ponto que eu gostaria de destacar. Bom, então, temos mais alguma pergunta? Alguma consideração? Não? Bom, então, caminhando para o fim, eu quero, amigo Akira, mais uma vez parabenizá-lo, né? Assim como a todas as participantes, a Laura, a Gabriela e a Luísa, né, pela qualidade das suas exposições. Eu tenho certeza que, pelo nível do debate aqui hoje, serão todas muito bem sucedidas, né? Ainda mais com a mentoria do mestre Akira, viu? Parabéns para vocês. Tá? Por fim, eu agradeço essa parceria do Instituto Repacificar com o nosso escritório, Velasco Fayad Advogados, torcendo que ela seja muito profícua, e colocamos, inclusive, o escritório à disposição de todas vocês, participantes, para o compartilhamento de experiências. Tá? E obrigado, amiga Akira, por me permitir ser seu coadjuvante hoje. Viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Uma palavra aí para você. Eu agradeço e reitero o que eu falei logo no início, o quanto essa nossa parceria trouxe uma motivação extremamente diferenciada para esse ano, né, de 2021, porque eu tenho certeza que já está somando muito no Repacificar, a ação social, e estamos montando aí uma ação fantástica no que diz respeito ao Instituto. Agradeço e não tenha dúvida alguma, você já chegou somando, estamos juntos nessa caminhada aí de igual para igual. E agradeço a vocês, Laura, Luísa, Gabriela, pela participação, por terem estado aqui conosco. E, é claro, sucesso. Sucesso na vida de vocês e que reflita em todas as áreas. Gratidão a todos. Obrigado, um abraço. Até logo. Um abraço. Muito obrigada.